Boa noite a todos. Hoje, dia 5 de julho, temos o prazer de estar fazendo um evento espetacular, voltado para a juventude e para a comunidade maior também, onde estaremos recebendo o Dr. Milton Beck, que é o atual diretor-geral da América Latina da empresa LinkedIn, e que vem nos prestigiar e apoiar os eventos da Bnei Brit para uma palestra onde teremos também o senhor Alberto Reutemann. Alberto Reutemann, ele é Chief Executive da Escola do Caos, e tivemos já um evento maravilhoso com ele, com brilhante participação, e estamos aqui repetindo, onde ele fará, junto ao palestrante, mediação. Também temos aqui o senhor Pedro Kaplan, da Robotech da Medilaser, que vem se juntar a nós, também participando, trouxe um robô, no qual esse robô ele tem tido a serventia junto a universidades e escolas para aprendizado, e também vem fazer mediação junto ao palestrante. Para tal, quero agradecer uma vez mais, lembrando que a Bnei Brit está completando 90 anos no ano que vem, em 15 de novembro de 2023, estaremos iniciando o projeto Legado a partir de 15 de setembro com uma exposição na Galeria da Hebraica, junto ao Olívio Guedes como curadoria, e convidamos todos vocês a participar num ano intenso, mostrando todos os trabalhos e toda a feliz participação da comunidade brasileira junto à Bnei Brit. Boa noite, obrigado a todos. Boa noite, queria agradecer a presença de todos nesse evento da Bnei Brit São Paulo, Carreira e Liderança para o Futuro. Nós teremos a presença do palestrante Milton Beck, presidente e diretor-geral da LinkedIn para a América Latina. Alberto Reutemann vai participar da mediação, ele é Chief Chaotic Director da Escola do Caos. E também teremos a presença como debatedor de Pedro Kaplan, que é diretor de negócios para o Brasil e América Latina da Medilaser. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Milton Beck, eu sou o diretor-geral do LinkedIn para a América Latina. Antes de mais nada, queria agradecer a Bnei Brit pelo convite, é uma honra estar aqui. Obrigado ao Henry Esses, obrigado ao Rob e Blatt, que me convidaram, são meus amigos de muitos anos. É um prazer estar aqui, espero contribuir um pouquinho com os jovens de todas as idades, dos 14 aos 90, né? Falando um pouco sobre carreira, um pouco sobre possibilidades de usar redes sociais para aprender, para desenvolver, para crescer na profissão e assim por diante. Espero que vocês tenham uma boa participação aqui, que seja útil para todos, e parabéns pelos 90 anos da Bnei Brit. Olá, eu sou Alberto Reutemann, sócio da Escola do Caos e do Armazém. Um prazer estar aqui na Bnei Brit, celebrando os 90 anos da instituição, e acho que talvez uma das mensagens mais importantes que a gente possa dar para vocês, jovens: nossa geração não conseguiu salvar esse planeta, não conseguiu fazer grandes mudanças organizacionais necessárias. A gente deposita em vocês toda a confiança e esperança para construir um mundo melhor. E é importante também dizer que esse protagonismo precisa de muita responsabilidade. Então, sejam conscientes, estudem, avaliem as histórias, as lições aprendidas. A gente tem toda a condição de levar esse mundo e a nossa sociedade para um novo patamar de consciência, de estabilidade, para que novas gerações também possam se orgulhar do trabalho que foi feito. Sucesso, um abraço, parabéns ao Henry, parabéns a vocês, sucesso, sejamos felizes. Boa noite a todos, meu nome é Pedro Kaplan, eu sou diretor de negócios da empresa Medilaser, especialmente diretor da parte de robótica, como esse robô que está aqui, que é o robô Temi. Queria primeiramente agradecer ao Henry pelo convite, ao Henry Esses, e dar as boas-vindas a todos ao evento de hoje, e que é um evento especialmente feito para a juventude. Então, espero que todos vocês gostem muito do evento, e agora o robô vai dar as boas-vindas para todos também. Boa noite a todos. Agradecemos ao Henry Esses, presidente da BNI Brit São Paulo, e pela presença de todos vocês, com os doutores Milton Beck, Alberto Reutemann e Pedro Kaplan, que vão dizer algumas palavras. 3 pessoas muito importantes do mercado. Dr. Milton Beck, muito obrigado. Diretor-geral da América Latina do LinkedIn.
empresa que dispensa apresentações, um case espetacular no mundo de carreiras. Temos também a presença do Alberto Reutemann, do lado do Milton Beck, ele Chief Director da Escola do Caos, com passagem por Harvard e fazendo conferências pelo mundo inteiro. Tiveram na Conar com um stand enorme, onde receberam outras e demais empresas, onde apoiaram. E aqui ele vai passar a experiência dele em fazer coaching nas maiores empresas do Brasil e na América Latina também. Nós temos também Pedro Kaplan, que trouxe o nosso amigo Robô. Tem nome, Robô? Robô Temi, que vai dar uma mensagem também. Pedro Kaplan, ele é diretor da empresa Mad Laser e da Robotech. Também traz esses robôs para dentro das universidades, das escolas, para criar curiosidade nos alunos. O software tem ampla capacidade de aprendizado e ensino, mas nós vamos ter a oportunidade de cada um deles contar um pouco disso. E para isso, primeiro convido o Roberto Blatt, nosso diretor cultural, que vem aqui se juntar a nós, diretor de juventude, que fará as apresentações, dará algumas palavras, algumas orientações, e em seguida chamamos aqui para o púlpito o Dr. Milton Beck para dar suas palavras, seu recado e sua aula mestra aqui. Boa noite. Primeiramente, alguns avisos. Vocês receberão uma folha. Nós vamos ter, primeiro, um cadastro de... Quem não tem ainda cadastro, por favor, se cadastre aqui na Bnei Brit. Nós temos em 2023 90 anos da entidade e nós temos a honra de convidá-los para participar das nossas ações de advocacy, beneficência, atividades culturais da Associação Beneficente Cultural Bnei Brit São Paulo. E nós pedimos todos que possam colaborar com a nossa campanha Sem Frio, Sem Fome, com doações. Nós temos um valor sugerido, tem o Pix, ou também pode ser feito pelo Pix celular ou pelo Pix CNPJ. E nós pedimos opinião, o nome de vocês, uma opinião depois na folha seguinte, que é esse legado para o futuro, rumo aos 90 anos. Se vocês puderem marcar assunto de interesse para a gente poder fazer outras palestras com outros temas do interesse de vocês. Depois vocês podem enviar a folha, ou deixar aqui na saída, mas também podem enviar outras sugestões posteriormente no número de WhatsApp e no endereço de e-mail. Pois nós vamos ter outros eventos seguintes a esse, alguns serão presenciais, outros não. Em julho nós vamos ter o evento principal, que é o curso de arte moderna, no dia 20 e 27, 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922, com participação e influência de artistas judeus. Uma aula presencial com o doutor em História da Arte, Olívio Guedes. E em agosto nós vamos ter algumas palestras. Dia 7, palestra virtual com Yael Steiner, Economia Criativa. No dia 14, palestra virtual com Cláudia Costin, O Brasil que Queremos a partir da Inclusão é Educação, às 18 horas. No dia 16 de agosto, palestra presencial com Rabino Urilan, Contos de Isaac Bashev Singer, Petição para Deus. No dia 21, outro domingo, palestra virtual com José Goldfarb, Judaísmo com o Caminho da Vida. E no dia 28, palestra virtual com Sheila Mann, Peace on the Table, aquele grupo POT, que faz a paz através da culinária. Ao final desse evento, nós vamos sortear também, essencial, entre os participantes, uma camiseta autografada do artista, muralista Cobra, o Eduardo Cobra, e também vai ser sorteado um curso da Academia Internacional de Cinema, tudo sem custo nenhum para os sorteados. E agora eu vou passar a leitura da mini biografia dos nossos três convidados. Milton Beck é o atual diretor-geral do LinkedIn para a América Latina. Com mais de 20 anos de carreira, combina a formação acadêmica em engenharia, administração e marketing. Há um grande interesse pelas relações humanas e maneiras de torná-las cada vez mais confiáveis e construtivas. Intensificou
a atenção ao tema a partir da passagem por setores variados em empresas de tecnologia multinacionais e brasileiras, nas áreas de venda, marketing, varejo, entretenimento, produtos de consumo, parcerias de alianças corporativas e suporte técnico. Teve ainda uma breve experiência como empreendedor ao fundar uma importadora de bens de consumo. Desenvolveu a habilidade de se adaptar rapidamente a cenários diversos, depois de trabalhar em companhias de pequeno, médio e grande porte, em diferentes ramos de indústria, de autopeças até tecnologia e com diferentes estilos de gestão. Roberto Reutemann é Chief Chaotic Officer da Escola do Caos, a Escola de Liderança e Inovação. Ele é advogado formado pela Universidade Mackenzie, pós-graduado em Marketing e Administração de Empresas. Ele trabalhou em grandes companhias como o Citibank e o ABN AMRO Bank, atuou por anos no meio corporativo e tem mais de 10 anos em consultoria de treinamento e desenvolvimento de pessoas e já foi um dos nossos convidados para um evento aqui na Bnei Brit. Depois também temos... Ele foi entrevistado frequentemente nos meios de comunicação como fonte sobre mercado de trabalho e carreira, em veículos como o jornal Folha de São Paulo, Rádio CBN, Telejornal Hoje, programa Mulheres da TV Gazeta, no Canal Rural e em telejornais locais de diversas cidades no interior do estado de São Paulo pela Rede Globo. Ele é palestrante, coach, escritor dos livros Você é o que você entrega e A Última Chance. Pedro Clapan, nosso terceiro convidado, é diretor de negócio e robótica da empresa Med Laser para o Brasil e América Latina. Ele é engenheiro industrial pela Universidade de Buenos Aires, tem MBA pela ESAD, Business School de Barcelona, e tem inúmeros cursos de gestão de negócios no Brasil, na FGV, no ZEUA, na Aba Abson, na Inglaterra, na Cranfield, Holanda e mais países. Ele tem ampla experiência internacional em consultoria, gestão e desenvolvimento de negócios e tecnologia em diferentes segmentos, BI, Business Intelligence e projetos de engenharia. É cofundador de 2 empresas, São Paulo e Barcelona. Então, nós vamos ter agora a apresentação do palestrante Milton Beck, e em seguida uma mesa de debates com a participação de Alberto Reutemann, Pedro Clapan e o Henri Esses, e depois as perguntas ao público que eu vou apresentar conforme vocês já vão preparando. Com a palavra, Milton Beck. Obrigado, Rui. Boa noite a todos. Eu vou falar mais ou menos, eu vou falar muito entre amigos, né? Não esperem uma palestra, eu vou contar um pouco da minha história, vou contar um pouco sobre o LinkedIn. Espero que esses 40 minutos que a gente vai ficar juntos sejam divertidos, tá? Que vocês possam sair daqui sabendo alguma coisinha a mais do que vocês entraram sabendo hoje, tá? Então, próximo slide, por favor. Deixa eu me apresentar. Então, para quem não me conhece, eu conheço alguns aqui na plateia. Meu nome é Milton Beck e eu sou diretor-geral do LinkedIn. Eu vou mostrar um pouco do meu perfil profissional também, mas antes eu vou falar sobre um pouco da minha vida pessoal, né? Então, conheço o Henry Hobby da Hebraica de 30 anos atrás. Era frequentador e ainda sou frequentador da Hebraica, nado lá, mas eu tenho alguns gostos em particular. Eu sou santista roxo. Assisti o primeiro jogo do Neymar como profissional. Eu moro na Vila Madalena, caminho sempre pelo Beco do Batman, para quem não conhece. Eu sou um apreciador de comida japonesa, gosto de fazer negrones e tomar negrones, né? E incrível, mas eu já corri algumas maratonas também, tá? Os meus colegas não acreditavam, né? Me perguntaram de quantos quilômetros é a maratona. Maratona de 42 quilômetros, né? E é um pouco da minha vida pessoal, como eu me apresento em outras redes sociais, tá? Então, essas informações, normalmente, estão nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, em outras redes que eu também uso, tá? Para algumas coisas pessoais, para compartilhar informações com meus amigos. Mas eu tenho também outra rede social que eu uso, que é o LinkedIn. Eu vou falar um pouco mais sobre ela, né? Eu trabalho numa empresa chamada LinkedIn. Não sei quem aqui tem perfil no LinkedIn. Levanta a mão, todo mundo tem. É interessante, porque comentar sobre isso agora, depois de muitos anos, eu participava de palestras e eu perguntava e era... às vezes tinha 20% das pessoas que tinham perfil no LinkedIn, outras não tinham, né? Vamos conseguir, né? Então, vamos lá. E o que é o LinkedIn? O LinkedIn é uma rede social. Então, não é uma plataforma para arranjar emprego. É uma empresa que tem por visão criar oportunidades econômicas para os membros da Força de Trabalho Global.
Esse é o nosso objetivo. Criar oportunidades econômicas pode ser um trabalho novo, pode ser empreender, pode ser aprender algo, é ajudar a vida das pessoas a se desenvolverem profissionalmente, terem uma carreira melhor, poderem eventualmente ganhar mais dinheiro e assim por diante. Tá? Então, essa é a visão do LinkedIn como empresa. E a gente começou em 2003, empresa pequena, o fundador, inclusive, do LinkedIn, Reid Hoffman, já tinha passado por outras empresas, tinha passado pelo PayPal, tinha feito um site para fazer encontros de casamento, né? E em 2013 ele criou uma plataforma chamada LinkedIn para conectar profissionais lá no Vale do Silício. Quem primeiro se conectou foram alguns profissionais que estavam na região do Silicon Valley, na Califórnia. A rede começou a crescer muito, crescer bastante, e as pessoas começaram a ver o valor de estarem conectadas com outros profissionais, e as empresas começaram a ver valor em usar a rede para encontrar, eventualmente, esses profissionais que elas poderiam contratar, né? Então, a rede começou a mostrar valor para dois lados do ecossistema, para os usuários em si e para empresas que acharam eu posso usar essa rede para me beneficiar e contratar profissionais que possam me ajudar a crescer. E esse crescimento se deu primeiro nos Estados Unidos, mas depois ele começou a crescer mundialmente, né? Quando a gente começou a operar aqui no Brasil, começamos a operar aqui em 2011, e eu vou comentar um pouco com vocês, a gente tinha 5 milhões de usuários aqui no Brasil. E era comum, quando eu entrei, eu ia nas empresas, vender o serviço que eu vou falar para vocês depois, e eu falava, você tem perfil no LinkedIn? Ah, não tenho. E a pessoa falava, eu falava, por que você não tem? Eu não tenho porque vai ficar feio eu, como diretor da empresa, ter um perfil, porque vão achar que eu estou procurando emprego, né? Aí, ali em 2012, eu falava, não, mas o Bill Gates tem perfil, o Bill Clinton tem perfil, isso aqui é para todo mundo ter. E foi um período de aprendizado no Brasil. E no começo, nesse começo de 2012, normalmente quem tinha o perfil era o pessoal de tecnologia e o pessoal que trabalhava em cargos de supervisor, gerentes. Cargos altos não tinham, e cargos muito no começo da pirâmide organizacional também não tinham. Isso mudou muito fortemente, né? Então, eu queria mostrar para vocês alguns números de como nós estamos hoje, né? Então, volta um pouquinho, por favor. No Brasil, nós temos hoje 58 milhões de usuários, tá? Então, quase 65% da população que trabalha no Brasil, que em torno de 90 e poucos milhões de pessoas, tem um perfil no LinkedIn. Então, o número é muito alto. A gente opera, eu sou responsável pela operação na América Latina, nós temos quase 120 milhões de usuários aqui na América Latina e somos responsáveis por mais ou menos 17% dos usuários do mundo. O LinkedIn hoje opera em 200 países e tem quase 800, agora o número tem 830, nós estamos perto de 900 milhões de usuários no mundo, 900 milhões de perfis, 900 milhões de profissionais. Quando a gente fala de perfis, para quem tem o perfil, sabe, né? Você coloca a sua foto, coloca o que você fez, suas escolas, onde você trabalhou e assim por diante. Mas o que a gente pensa não é somente no perfil do usuário, é uma coisa chamada um gráfico econômico, um mapeamento da economia global. Então, nós temos esses 830 milhões de usuários que têm seus perfis lá, mas nós também temos os perfis das empresas. As empresas colocam seus perfis lá. As pessoas querem saber das empresas, querem saber o que essas empresas fazem, qual a missão, qual a visão, qual é a orientação dela, que produtos elas têm. Então, hoje nós temos 57 milhões de empresas que têm seus perfis no LinkedIn. Mas, além das empresas, nós temos também 15 milhões de vagas de trabalho. Essas empresas postam suas vagas de trabalho dentro do LinkedIn. Existe também uma outra característica que está na rede, que são as habilidades. Então, a pessoa sabe Excel, sabe inglês, sabe desenvolver linguagem Java, sabe alguma coisa, são habilidades comprovadas que estão mapeadas também na rede. Hoje, a gente tem 39 mil habilidades nominadas que estão associadas a esses usuários e 120 mil escolas. Então, com essa quantidade de informações, a gente consegue ter muita qualidade de dados para entender tendências, entender o que as pessoas estão fazendo, o que as empresas estão precisando de funcionários, que tipo de funcionários elas precisam, quais habilidades estão em crescimento, quais habilidades estão sendo obsoletadas e assim por diante. Então, o LinkedIn mapeia em tempo real
a força de trabalho mundial. Essa um dos grandes valores que a gente tem, é poder entender no mundo o que está acontecendo nesse cenário laboral. E isso é muito usado não só pelas empresas, mas também pelos governos, tá? Que querem saber muito sobre como que está evoluindo as ofertas de trabalho e por aí vai. Próximo slide, por favor. Esse aqui é o meu perfil, tá? Então, assim, para quem não tem um perfil no LinkedIn, o que eu coloco aqui? Sempre começo com uma foto. Está dando uma reverberando, né? Eu tenho meu perfil profissional, onde eu trabalhei. Eu tenho as escolas pelas quais eu passei. Eu tenho as habilidades pelas quais eu sou reconhecido pelos meus colegas. Eu tenho atividades, por exemplo, mentorias ou trabalhos não em ONGs, que eu também tenho no meu perfil. E aqui é a forma como eu me apresento numa rede social profissional. Eu uso esse slide um pouco para mostrar a diferença entre como eu me apresento nesta rede e como eu me apresento em outras redes, onde eu mostrei que eu sou santista, onde eu mostrei que eu tomo Negroni, que eu ando na Vila Madalena. Aqui no LinkedIn, ninguém está muito interessado nessas características minhas, né? As pessoas querem saber outras coisas. São essas informações que estão no meu perfil do LinkedIn. Essa palestra eu dou muito para os jovens, tá? Então, assim, eu até comentei com o Rob, com o Henry, eu não dou muitas palestras, tá? Para mim é um prazer estar aqui na Bnei Brit, porque tem um lado afetivo meu com a comunidade, né? Mas quando eu converso um pouco, principalmente com jovens que estão iniciando, estão no seu 5º, 6º, 7º ano de carreira, e que tem uma crença de que as carreiras são muito lineares, né? Que a gente consegue programar a carreira, organizar desde o primeiro dia de trabalho até a aposentadoria, como vai ser sua carreira, né? E eu comento um pouco como foi a minha carreira, não como um exemplo de nada, mas como uma forma de compartilhar algo que é absolutamente não linear, né? E que eu acho até um pouco interessante, por isso eu vou contar para vocês sobre a não linearidade na carreira, tá? Então, eu sou judeu, meu pai veio meu pai, falecido húngaro, veio da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, esteve em campo de concentração, veio para o Brasil. Minha mãe é filha de europeus lituanos. Então, tudo começou com essa vinda da Europa para cá, alguns anos depois da Segunda Guerra Mundial, né? E meu pai, quando ele chegou no Brasil, ele tinha 17 anos e ele, na Europa, ele trabalhava como ferramenteiro, antes de todo o problema nazista, né? Trabalhava como ferramenteiro, chegou aqui no Brasil, falando húngaro, que ninguém fala húngaro no Brasil, né? Sem saber uma palavra de português, achando que no Brasil se falava inglês porque era América. E meu pai foi trabalhar numa empresa de guarda-chuvas, como ferramenteiro das empresas de guarda-chuvas. E meu pai cresceu na empresa, depois ele fez a sua própria empresa, meu pai teve uma fábrica de guarda-chuvas. E para quem tem mais idade, vai lembrar que no Brasil, em São Paulo, chovia, era a terra da garoa, né? Talvez os jovens não lembrem mais. São Paulo era conhecida como terra da garoa, chovia, as pessoas andavam com a sua sombrinha na bolsa, hoje é muito raro também. E cresceu, e eu pensei, vou me formar em engenharia e vou trabalhar na fábrica do meu pai. Esse foi o meu plano, vou fazer essa fábrica virar uma grande fábrica, né? Não era tão pequena, mas eu pensei, vou agora com o meu conhecimento de engenharia, que meu pai não era engenheiro, vou transformar esta fábrica. Me formei em engenharia, obviamente, não fui trabalhar com meu pai, fui trabalhar com computação gráfica em São Caetano, numa empresa de autopeças. Trabalhei 2 anos lá, depois fui trabalhar com computação gráfica, até que em 94 o Fernando Collor liberou importações. E aí, uma curiosidade, eu sempre falava assim, eu precisava ter um produto que eu pudesse vender quando não chove, né? Porque depender de chuva para vender seus produtos e manter os funcionários é muito complicado. Então, meu pai sempre falava, quando minha irmã engravidou, ele falou, por que não fazer uma fábrica de carrinhos de bebê, né? Porque eu tenho as máquinas para fazer os tubos, para fazer os plásticos, para fazer os tecidos, eu posso, a mesma coisa que faz um guarda-chuva, faz um carrinho de bebê. Meu pai ficou doente, a fábrica fechou, e eu fiquei com isso na minha cabeça. Quando o Collor liberou a importação, eu falei, quem sabe na China é mais barato, né? Estou falando isso uma história de 93, tá? Não tinha internet nessa época, tá? Eu estava começando, você mandava fax para as empresas.
E aí eu descobri nessa época que os carrinhos de bebê na China custavam $9 e podia vender eles por $90 no Brasil. Montei uma empresa de importação de produtos de consumo. Até que um dia, uns containers meus que eu importava regularmente se perderam no mar. Os navios que tinham que chegar em São Paulo não chegavam, não sei que rota eles fizeram, que tinha que chegar em 40 dias, ia chegar em 120 dias e eu não tinha produto para vender. Falei, bom, alguma coisa tem que fazer da minha vida, vou ligar para os meus concorrentes da época que eu trabalhava com computação gráfica e ver se eles precisam, eventualmente, de consultoria nessa área. E fui dar consultoria nessa área. Fui dar consultoria em computação gráfica, era um produto da Microsoft, para o qual eu dava consultoria em computação. A Microsoft me conheceu e me falou, você não prefere vir trabalhar na Microsoft de vez vender carrinhos de bebê? E em 97 eu decidi que eu ia fechar minha empresa de carrinhos de bebê e entrei na Microsoft do Bill Gates em 1997. Na Microsoft eu fiz de tudo. Como vocês viram, meu currículo às vezes parece aquelas empresas, aqueles restaurantes, né, que são especializados em massa, peixe, carne, frutos do mar e sushi, né? Então, assim, eu trabalhei com suporte técnico, trabalhei com parcerias corporativas, trabalhei com tudo que vocês possam imaginar, até que nos últimos anos da minha carreira na Microsoft, eu trabalhei com produtos de consumo. Todos os produtos de consumo da Microsoft, eu era responsável pelo varejo da Microsoft, incluía teclados, mouses, jogos e, inclusive, o Xbox que eu lancei em 2006 aqui no Brasil. Não existia videogame no Brasil oficial, era tudo vendido na Santa Efigênia. E em 2006 se iniciou oficialmente a indústria de videogames oficial no Brasil. Foi com um produto que eu efetivamente lancei, que foi o Xbox 360. Por curiosidade, fiquei 13 anos na Microsoft e eu saí em 2010 e o meu colega, Osvaldo, saiu logo em seguida. Eu era diretor de uma área de produtos, ele era diretor de outra, ele saiu e ligou para um conhecido dele do LinkedIn e falou, vocês não vão vir para o Brasil? Eu estou aqui, eu tenho 20 anos de experiência da Microsoft, vocês têm interesse em entrar no mercado latino-americano? E o LinkedIn, em 2011, falou, tenho, venha para cá, contratou esse meu colega da Microsoft para ser o primeiro funcionário, que entrou em 2011, e me chamou em 2012, e eu fui o primeiro funcionário depois dele para entrar. E assim, eu mostro essa foto um pouco, porque aquela era a primeira sala, ele sentado, eu de pé do lado dele, esse era o LinkedIn, era uma sala alugada, devia ter uns 6, 7 metros quadrados, só tinha uma mesa, tá? E hoje aqui é uma foto da recepção. A recepção hoje deve ser umas 20 vezes o tamanho da sala que a gente tinha, tá? Então, um pouco do crescimento e das apostas, né? Então, assim, eu gosto de compartilhar isso porque quando eu planejei minha carreira, eu sou engenheiro mecânico, eu não pensei que ia ser assim, tá? Eu não imaginei que as decisões que eu ia tomar iam me levar para uma carreira que eu ia acabar sendo diretor de uma rede social, mesmo porque não existia rede social quando eu me formei, né? Você pensa numa coisa e vai parar em outra, né? Então eu mostro isso aqui, que eu comecei pensando que eu vou fazer engenharia mecânica para trabalhar com guarda-chuvas, fui trabalhar com carros, depois fui trabalhar com computação gráfica, aí fui para os carrinhos, se os carrinhos provavelmente não tivessem parado, se perdido no navio, eu teria talvez uma carreira na área de produtos de bebê. Os produtos não vieram, eu lancei a Xbox e vim parar no LinkedIn. Então eu comento isso um pouco para tirar a ansiedade das pessoas que às vezes estão com 25 anos e estão desesperadas, achando que não acharam ainda o caminho na vida delas, de qual vai ser o futuro delas. O futuro vai acontecendo, o importante é ter a tomada de decisões, como você vai tomando essas decisões durante a sua carreira e torcendo para, primeiro, você tomar as decisões de melhor forma possível, com as informações que você tem, contar um pouco com a sorte, né, e com a ajuda divina para as coisas caminharem do jeito que você quer, né? Então, essa é a minha história, tá? Agora eu vou falar um pouco para quem tem interesse também no LinkedIn, que é uma ferramenta muito boa, tá? O LinkedIn ele tem uma proposição de valor diferente para os usuários e para as empresas, tá? Então, nós somos uma empresa B2C2B, tá? Então, assim, o que significa isso? Nós somos uma empresa business to consumer e business to business. Então, assim, a gente tem muitos usuários, mas a nossa monetização, a forma como a gente ganha dinheiro, é vendendo serviços para as empresas. E eu vou explicar para vocês. Os usuários, eles usam o LinkedIn para avançar a carreira, como eu falei, para procurar novos empregos, se desenvolver e assim por diante. E as empresas utilizam o LinkedIn para inovar. Então, para que vocês, usuários, utilizariam o LinkedIn?
para fazer conexões, estabelecer contatos. É muito raro, por exemplo, um gerente de banco que vai falar com vocês que não viu o seu perfil antes, tá? Ou você participar de uma reunião com alguém que você não viu o perfil dessa pessoa. Não façam isso, tá? É importante você saber com quem você está falando antes de começar uma reunião. Onde estudou, onde trabalhou, que experiência tem. Todas essas informações são muito úteis e as pessoas realmente usam isso, tá? Então, as empresas usam para se fazer essas conexões, para achar o emprego certo, para ficar bem informado, para pesquisar sobre pessoas, para pesquisar sobre empresas e para desenvolver novas habilidades, tá? Então, nós temos mais de 17 mil cursos na plataforma, de tudo, desde Excel até como ser um melhor chefe, tá? Então, as pessoas usam isso aqui para se desenvolverem profissionalmente. Esse é o valor para o usuário. Para as empresas usam o LinkedIn de forma diferente. Elas usam o LinkedIn para basicamente 3 coisas. Para vender, então os vendedores usam o LinkedIn para encontrar os compradores. Elas marketeiam, então como o LinkedIn tem muitas visualizações e muitos usuários, elas fazem propaganda direcionada no site. E as empresas também usam o LinkedIn para recrutar e desenvolver equipes de talento. Então, assim, com 58 milhões de usuários dentro do LinkedIn, é muito provável que você vai achar um profissional que atenda às suas necessidades lá dentro. As empresas, elas desenvolvem sua marca empregadora dentro do LinkedIn, elas podem contratar esses funcionários, e quando esses funcionários, eventualmente contratados, faltam a eles algumas habilidades, o LinkedIn tem as ferramentas para que esses profissionais possam desenvolver suas habilidades e exercerem novas funções. Então, são todas soluções que a gente vende para as empresas, soluções de marketing, soluções de vendas, soluções de recrutamento e soluções de treinamento online, tá? Eu pus um slide específico para cá, porque eu sei que tem jovens que vão assistir depois, e é interessante, porque quem tem a licença, muitos dos nossos cursos são gratuitos, tá? Nós temos centenas de cursos gratuitos, tá? De como preencher o perfil, como participar de uma entrevista. Então, assim, são cursos que as pessoas que estão buscando uma oportunidade de carreira podem fazer sem custo nenhum. Para aqueles que podem pagar um pouquinho a mais, uma assinatura premium do LinkedIn, tem disponível 17 mil cursos, tá? É muito curso. De tudo, desde desenvolver planilhas, até textos, até um foco muito grande que o LinkedIn tem, é um foco em desenvolvimento de habilidades pessoais, de comunicação, de criatividade, de enfrentar situações, como enfrentar situações difíceis. Eu, recentemente, 2 dias atrás, fiz 2 cursos, cada curso de 1 hora, com experts, são professores de Harvard, professores de Duke, das melhores universidades, um falando sobre happiness, sobre felicidade, e o outro do Dan Ariely, que é para quem não conhece, sugiro que vejam as palestras, os TEDs do Dan Ariely, sobre tomada de decisões. Então, são cursos rápidos, é uma tendência nova das pessoas. Às vezes as pessoas não querem ficar presas numa sala de aula dias e dias, querem cursos de 1 hora, cursos de 2 horas que elas possam fazer de casa e assim por diante. Então, essa aqui é uma boa dica para quem não utiliza ainda a plataforma. Eu uso esse slide também para as pessoas entenderem, os profissionais entenderem como que as empresas acham os talentos, tá? Então, como tem muita gente que quer um emprego, quer ser visível na rede, quer saber como as empresas fazem, as empresas elas contratam algumas soluções do LinkedIn. Uma delas é chamada Recruiter. O que faz esse produto? Esse produto dá aos recrutadores das empresas visibilidade total sobre os 56 milhões de usuários no Brasil. Então, imaginem uma empresa, ela está buscando um engenheiro civil com 10 a 15 anos de experiência, que fala inglês, que tem experiência em concreto, e vai colocando as habilidades que precisa, senioridade, escola, etc. São dezenas de filtros. O sistema mostra em 1 segundo quem são essas pessoas, tá? Então, no modelo que muitos conheciam, as empresas postavam vagas, né? Quantas vezes aqui a gente... Quem tem um pouco mais de 30 anos, comprava o estado de São Paulo no domingo para ver as vagas, mandava um currículo, e naquela época o selecionador, o recrutador, ele olhava os currículos e via, este é melhor que aquele, vou entrevistar esta pessoa. Isso ainda existe, essas vagas estão online, mas o que os recrutadores fazem, eles vão atrás dos candidatos, eles não querem saber se o candidato está procurando emprego ou não. Ele vê o que a empresa precisa
faz os filtros, vê se tem quais são as características daquela empresa e vai atrás dele, tá? É uma busca ativa de profissionais. Então, para as pessoas que estão buscando emprego, primeira coisa importante, ter esse perfil muito claro e ter as palavras-chave pelas quais um recrutador fosse buscar o profissional no perfil, tá? Então, se é um programador que desenvolve em linguagem Java, se não tiver Java lá no perfil dele e o recrutador escrever Java, ele não vai aparecer no perfil, tá certo? Ele não vai aparecer na busca, tá? Então é importante saber um pouco como funciona do lado das empresas para os usuários que estão procurando emprego, que querem ser visíveis na rede, saberem também como preencherem seus perfis na rede. Aqui eu vou falar um pouco sobre tendências, tá? O que está acontecendo? A gente faz muita pesquisa e a gente tem muitos dados, né? É um pouco sobre tendências que estão acontecendo na força de trabalho em 2022. Para quando? Para quem aqui é empresário e está pensando em como vai liderar a sua força de trabalho, vai trazer algum valor. E para quem está empregado, entender o que está na cabeça das empresas como prioridade para este ano aqui, tá? Então, as tendências de trabalho estão mudando drasticamente desde 2020 com a pandemia de Covid, né? Então, no começo, quem vai lembrar, em 2020, quando foi março de 2020, começou a dar quando chegou aqui no Brasil e começou a ter os lockdowns, começou a dar uma crise de pânico, as empresas começaram a demitir, o mercado começou a derreter, basicamente, em março de 2020, né? E com a volta, vamos dizer, com o esfriamento, a pandemia está aí ainda, mas não está no mesmo vigor com que ela estava 2 anos atrás, aconteceu um fenômeno que nos Estados Unidos, e principalmente no hemisfério norte, foi chamado de Great Reshuffle. Não sei quem já ouviu falar nesse termo. Foi a grande rearrumação. As pessoas não queriam mais seus empregos, tá? Então, mudaram os valores, mudaram os propósitos. Eu não quero voltar para aquele emprego, eu quero repensar minha vida. As pessoas começaram a sair dos seus empregos, começaram a mudar. Foi como se tivesse um jogo de cartas todo organizadinho e alguém foi lá e derrubou esse castelo de cartas e teve uma redefinição. Era comum ver gente saindo de um emprego sem ter outro. Eu não quero mais trabalhar nessa empresa, eu não estou adequado, não estou alinhado com os valores da empresa, e assim por diante. Talvez no Brasil, no hemisfério sul, isso aqui tenha sido um pouco menos evidente, dado que talvez um pouco, como a gente tem menos proteção social do que os países europeus e americanos, se você ficar sem emprego aqui, sua situação é muito mais complicada, né? Nos países europeus e Estados Unidos, você fica sem emprego, você tem mais seguro, você tem mais proteções, então as pessoas arriscam mais, né? Mas aqui também no Brasil também aconteceu. Então essa competitividade, né, crescente no mercado, ela pressionou, e agora o mercado, até agora, estamos sentindo uma leve recessão voltando agora, tá? Que não sabemos exatamente que tamanho vai ter, mas até algumas semanas atrás, o mercado estava com um nível de competitividade gigante, tá? E as empresas que querem atrair talentos, elas apostaram em algumas coisas, tá? Que eu vou ler rapidamente para vocês. Flexibilidade, é a palavra-chave, tá? Flexibilidade é a flexibilidade de onde você vai trabalhar, se você vai trabalhar num modelo presencial ou híbrido, ou remoto, tá? Então, vagas que são híbridas ou remotas no LinkedIn cresceram em 20, 30 vezes o número de visualizações antes versus a pandemia, tá? Então, flexibilidade, seja de local, de horário. As pessoas não querem mais trabalhar das 8 às 6. As pessoas, às vezes, têm família, têm cuidado, de filhos, elas querem ser cobradas pela produtividade e não pelo horário específico, tá? Eu, inclusive, no LinkedIn, a gente, se quiser ir no escritório, vai, se não quiser ir, não vai também, tá? Então, trabalhar no escritório é um opcional. As pessoas vão para ter esse relacionamento, se comunicar com os outros em ocasiões, para manter a cultura, mas não é mandatório ir para o escritório nenhum dia, tá? Então, inclusive, a gente abriu um escritório no México, ficou 2 anos com ninguém indo no escritório nenhum dia, tá? Então, o escritório foi aberto virtualmente e funcionando muito bem. Uma segunda prioridade que está acontecendo é contratação por habilidades, tá? Contratação por habilidade significa que as empresas estão dando estão dando menos atenção ao diploma em si, se a pessoa se formou aqui ou ali, e mais atenção às habilidades que ela tem e que ela pode trazer para a empresa. Então, eu vou contratar um desenvolvedor, não quero saber se ele se formou na USP
ou na FEI, ou na Unicamp, eu quero saber se ele sabe desenvolver, o valor que ele vai me trazer para a empresa. Isso vale para todas as profissões e as empresas estão buscando habilidades. Tá? Então, essas habilidades nem sempre estão num curso de faculdade, estão em cursos técnicos, estão em cursos online, estão em aprendizados de formas diferentes. Tá? Terceira coisa, a mobilidade interna. Vocês vão ver que as empresas estão muito mais preocupadas em fazer com que seus funcionários cresçam dentro da empresa, e ao invés de eu contratar um talento externo, eu quero ver se eu tenho talentos internos, que com desenvolvimento de alguma coisa a mais, de uma habilidade a mais, possa assumir outras posições. Então, mobilidade interna é um foco também. DEI, que é diversidade, equidade, inclusão. Tá? Então, hoje em dia, qualquer empresa séria e grande tem um foco muito grande em ter equipes diversas, equipes que representem diversas idades, diversos sexos, diversos raças e assim por diante, tá? Esse conceito de que eu quero todo mundo igual, que é uma coisa que existia, né? Eu sou assim, eu quero ter 10 iguais a mim, porque eu sou muito bom, eu quero ter 10 iguais a mim, porque aí vai ser muito boa a minha empresa. É um fiasco como modelo, tá? As empresas mais bem-sucedidas são aquelas que têm dentro do seu quadro de funcionários uma representação da sociedade externa, tá? Se a sociedade externa é de um jeito, eu tenho que ter dentro do meu quadro de funcionários algo que reflita essa sociedade para poder competir melhor. Isso inclui LGBT, inclui negros, inclui trans, inclui mulheres em liderança, inclui um monte de coisas que, historicamente, em algumas partes do Brasil, ainda é visto com muito maus olhos. Né? Então, essa tendência de diversidade, equidade e inclusão é uma prioridade para as empresas sérias, e para quem não tiver inserido nisso, dificilmente vai conseguir atrair os melhores talentos do país. E, por último, bem-estar. Então, as empresas sabem que profissionais que se sentem bem no trabalho vão ficar no trabalho e vão referenciar a empresa para outras empresas. Tá? Então, vou passar rapidamente, para a gente não ter tempo de perguntas. Tá? 87% dos colaboradores no Brasil hoje preferem permanecer remotos. Tá? Então, é uma tendência. A flexibilidade é uma prioridade. A gente coloca aqui algumas métricas que a gente tem. Funcionários satisfeitos com flexibilidade têm 2,6 vezes mais chances de serem felizes trabalhando. Tá? E 2 vezes mais chances de recomendar a empresa para outros. Tá? Uma outra característica é que o trabalho vai encaixar na vida, não a vida vai encaixar no trabalho. Tá? É assim que as pessoas profissionais pensam hoje. Tá? Cultura de flexibilidade, uma cultura de equilíbrio entre vida profissional e pessoal, que não significa que eu vou trabalhar 44 horas e aí eu vou me divertir com esses horários fixos. Significa que eu estou pensando nas duas coisas ao mesmo tempo. Não existe vida profissional e vida pessoal, existe uma vida só. E essa vida tem que ser bem vivida, e inclui ter um trabalho adequado, um trabalho que te dê prazer, te dê propósito, que te permita pagar suas contas, mas que te permita viver ao mesmo tempo. Aquele conceito de vou trabalhar 35 anos, vou me matar para depois, quando eu tiver 55 anos ou 60, me aposentar, e aí vou fazer passar as férias em Lindóia, isso não existe mais. Tá? Então, assim, não é a tendência das pessoas. Né? Uma mudança no mercado de contratação, tá? Desde 2019, um aumento de 20% de gerentes contratados que não possuem diploma tradicional, tá? Que são contratados por suas habilidades. E mobilidade interna, como eu falei. As empresas estão dando muito foco agora em engajar e transformar os seus colaboradores dentro. Então, assim, por exemplo, funcionários de empresas com alta mobilidade interna ficam 2 vezes mais tempo que outros, e 3,5 vezes mais chances de estarem engajados com a empresa. Tá? Então, aquelas empresas que olham para os seus funcionários antes de olhar para fora, elas têm mais chance de serem bem-sucedidas também. Como eu falei para vocês, a era do Great Reshuffle, né? Que é a busca de valores. Tá? E quando eu falo dos valores aqui, eu vejo que tem empresários aqui presentes também. É muito importante que, quando a gente... 30 anos atrás, a gente ia numa empresa, a gente sabia que aquela empresa vendia produto X. Ninguém sabia muito bem, sabia eventualmente quem era o presidente da empresa, mas não sabia o que ele pensava e assim por diante. Tá? Hoje, todo mundo sabe o que os executivos das empresas pensam. Tá? Eles postam, eles são muito ativos na rede, e as decisões de em qual empresa eu vou trabalhar dependem muito de quem são os líderes daquela empresa. Então, o que ele posta, no que ele é ativo, o que ele faz e assim por diante. Tá? Então, é a cultura da liderança permeando decisões de funcionários. Tá? Como eu já falei aqui, eu não vou repetir a parte de diversidade e inclusão. E bem-estar.
as empresas que cuidam do bem-estar dos seus funcionários. Tá? Então, durante a pandemia, vou dar o exemplo do LinkedIn em particular, a gente tinha trabalho de casa, a gente tinha flexibilidade de horários, a gente tinha suporte psicológico para as pessoas que sofreram com a pandemia, 24/7 para os funcionários e parentes dos funcionários. Tá? A gente ajudou o pessoal a se instalar em casa. Eu não vou listar todos os benefícios, tá? Mas uma preocupação muito grande com o bem-estar das pessoas, só pessoas que estão se sentindo bem mental e fisicamente podem ser produtivas, né? Então, o que a gente aumentou, inclusive durante a pandemia, foi a quantidade de pesquisas de clima. Frequentemente, a cada mês, a cada 2 meses, pesquisas com todos os funcionários, como você está, o que está sentindo, como a gente pode ajudar mais. E esse reconhecimento da empresa, no sentido de que eu posso fazer mais e te ajudar, criou um espírito de vamos trabalhar junto muito forte. Então, a gente teve crescimentos, inclusive durante a pandemia, gigantescos. Tá? Nunca crescemos tanto como crescemos na pandemia nesses últimos 2 anos. Tá? E o inverso também é verdadeiro. Tá? As empresas que não se esforçam em cuidar dos seus colaboradores têm uma troca de funcionários muito grande, tá? Muito maior do que outras. Isso eu queria mostrar para vocês. Eu tenho mais um slide, que é, para finalizar, que é esse mapastralprofissional.com.br, que é uma campanha que a gente está lançando agora, que permite que qualquer estudante de curso técnico ou curso universitário, para quem tem filhos, irmãos, primos, tios, que seja, entrem aqui neste link e você vai ganhar 6 meses de LinkedIn Premium gratuito, tá? Então é um belo benefício, tá? Se vocês quiserem tirar uma foto, para quem não quiser tirar foto, é só lembrar mapa astral profissional, tá? Tem uma brincadeira antes que a pessoa vai fazer seu mapa astral para entender qual carreira que ela deve, que tipo de carreira que ela deve fazer, mas o final da promoção é você ganhar 6 meses de LinkedIn Premium, que é um benefício bem bacana e bem útil para quem está iniciando em qualquer fase da carreira. E essa campanha é mais voltada para profissionais que estão iniciando a carreira. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa aqui. Falei bem rápido, foi um pupurri, né? Foi um pouco de sushi, lasanha e churrasco, tá? Falei da minha carreira, falei do LinkedIn, falei porque é bom para as pessoas, porque é bom para as empresas. Mas como aqui todo mundo também tem um pouco de... Às vezes é uma pessoa empresária, mas ela também tem seu perfil, às vezes ela tem um filho que é um parente que quer estar crescendo na carreira, uma discussão sobre como eu vou organizar a minha vida profissional, eu acho que pode servir para alguma coisa, espero que sirva para alguma coisa para vocês e que vocês não tenham perdido seu tempo aqui hoje comigo aqui. Obrigado a todos. Primeiramente, as desculpas pelo ocorrido, mas a palestra continua correndo, continua sendo gravada, pelo que eu vejo, até que parece com qualidade bem melhor, graças ao braço da Cris. Então, eu queria agradecer a participação do Milton nessa exposição e queria convidar agora para o debate. Fica aberto o debate entre nossos palestrantes aqui, mediadores. Da minha carreira, falo. Bom, minha formação é em Direito, né? E depois as coisas da vida, né? A história do Milton muito inspiradora. Eu também passei por situações como essa. Comecei como produtor musical, fui trabalhar em banco, depois fui para a consultoria, onde eu estou até hoje, né? Mas o Milton trouxe alguns aspectos super legais, né? Queria fazer uma pergunta para ele. A questão do The Great Reshuffle, né? Muito forte, né? A gente está vendo que algumas empresas estão tendo que se adaptar rapidamente a um cenário instável. A gente está falando de mundo bunny, né, agora, né, que o mundo não é mais VUCA, é bunny, né, que é um mundo frágil, ansioso, não linear e inexplicável. LinkedIn ele consegue ter uma temperatura muito real no mercado, né? A gente vê empresas que às vezes se posicionam errado, são rapidamente canceladas. Ao mesmo tempo, aquelas que se posicionam também ganham notoriedade, né? Na tua visão, Milton, eu queria te ouvir um pouco. A gente está amadurecendo no sentido das empresas mostrarem mais a cara dos seus colaboradores. Está se falando muito em ativismo corporativo. As empresas estão assumindo bandeiras, né? No mês do orgulho LGBTQIA+,
A gente vê cada vez mais as empresas colocando as bandeiras, símbolo da causa, ao mesmo tempo apoiando causas importantes. É um momento agora que a gente está amadurecendo nesse sentido, as empresas estão se posicionando claramente, e até onde isso vai? A gente vai ver as empresas se posicionando politicamente daqui a um tempo, como é nos Estados Unidos, aderindo inclusive causas mais polêmicas, ou vai ficar nesse limiar de ser o politicamente bacaninha, correto? Como é que você vê isso? Obrigado pela pergunta. Assim, eu acho assim, o Brasil tem um termo antigo, né? Quem falava o Brasil é a Belíndia, né? Uma parte é Bélgica, uma parte é Índia, né? Então assim, tem empresas no Brasil que são muito sofisticadas, que tudo isso que eu falei aqui, eles dão aula disso, tá? Então assim, as empresas focam em diversidade, elas querem ter uma representação parecida com o que existe lá fora. É só a gente ver que o Brasil é um país de maioria negra e na maioria dos lugares você entra nas empresas e você raramente vê um negro em posição de liderança e muitas vezes você não vê nenhum negro dentro da empresa. Tá? Então, existe um racismo estrutural presente no Brasil muito forte, existe preconceito contra LGBT, existe não inclusão de pessoas que possuem algum tipo de deficiência e assim por diante. O Brasil está longe de ser uma maravilha, tem um caminho, tá longe de ser a Bélgica, tem um caminho longo a ser percorrido. Tá? Então, quando a gente fala de Brasil, tem empresas que são hiper tradicionais, conservadoras, que não entendem, não concordam com nada disso aqui. Agora, você vai ver uma grande maioria das empresas multinacionais, as grandes empresas brasileiras, que realmente aderem a isso aqui. Uma parte da sua pergunta relacionada com como as empresas se posicionam, eu acho que até pelo lado não só das empresas, o lado das pessoas, né? Teve um tempo, por exemplo, que vou falar o meu exemplo, tá? Alguém fazia uma piada racista, eu ria. Falar 20 anos atrás, eu ria. Depois chegou um tempo que eu parei de rir, mas eu não me manifestava, eu só ficava em silêncio. Chega um momento que só ficar em silêncio não é suficiente. Você tem que falar que aquilo é incorreto, tá? Então eu acho que essa fase de fazer o errado, depois ficar neutro e depois você ser ativo como um aliado das causas, eu acho que as empresas estão numa fase de serem aliadas das causas. Tá? Então, as nossas pesquisas mostram que as pessoas, nos países e no Brasil não é diferente, elas confiam mais nas empresas, no que as empresas falam, do que no governo, em muitos casos. Tá? Então, as empresas têm uma voz muito forte, que tem que ser falada, e isso tudo parte da liderança da empresa. Tá? Então, não adianta ter uma expectativa de que os funcionários vão ter essa voz se a liderança da empresa não tem, primeiro, essa voz que possa difundir na organização para baixo. Tá? Então, a voz da empresa é a voz dos seus líderes, que é ecoada pelos seus funcionários, pelas suas empresas, mas empresas que têm lideranças ruins, normalmente têm missões ruins, tem posturas ruins e assim vai. Tá? Eu, particularmente, não acredito que existem empresas boas que possam ter uma missão correta de integração, de ativismo, de equidade, de diversidade, quando a liderança não tem essa cabeça e a liderança é uma liderança diferente. Tá? Então, eu acho que não só vai continuar, como vai continuar mais fortemente, mas ainda temos lugares onde isso não vai acontecer, que existe uma mentalidade muito retrógrada ainda. Eu concordo, né? Eu acho que a gente está evoluindo bastante, né, Milton? Eu estou vendo aí, inclusive, né? A gente está amadurecendo bastante. O LinkedIn, eu acho que é bem forte nesse quesito, porque eu acho que hoje não basta só falar a verdade, né? Tem que ser a verdade. A gente vê empresas se posicionando, vê pessoas... Eu sou um fã do LinkedIn, né? Adoro, uso todo dia. E vejo que algumas pessoas, por exemplo, que perdiam o emprego, colocavam posts falando o seguinte: acabou o meu ciclo, aprendi muito, a pessoa foi demitida com raiva, inclusive, sai, né? Raivosa. E a gente via alguns posts, né, em que a gente falou sobre isso, né? De pessoas, às vezes, elogiando até o líder, que foi um líder chacal, né? E aí, depois de um tempo, a gente começou a ver as pessoas se posicionando. Falei, saí, não aprendi nada, foi uma porcaria, não devia ter sido demitido. A autenticidade parece que está ganhando. Eu acho que isso é muito importante para nós, porque o nosso lado transparente e verdadeiro
faz com que a gente seja reconhecido de verdade. Somos humanos, né? E eu acho que isso, para concluir minha fala, é um aspecto muito forte. Quando você está numa empresa, eles esperam que a gente performe, né? E performar lembra muito teatro, né? No teatro você faz uma performance. Depois que você sai, deixa de ser o ator, né? Sai do palco, você volta a ser o ser humano. E na empresa, muitas vezes você é cobrado para performar. E te demitem se você não performa. Não é nada pessoal, viu, Milton? Eu vou te demitir porque você não está performando. E o ser humano? E a lógica das relações mais humanas? E eu acho que a gente está vendo isso, né? De uma maneira mais forte, cada vez mais. Líder está mostrando sua vulnerabilidade, colaboradores estão falando que não sabem tudo, e a gente está vendo esses dilemas sendo tratados abertamente. Então, que bom que a gente está vivendo essa fase, e que bom que tem um LinkedIn para escancarar a verdade dessa maneira, né? Claro que sempre vão ter abusos, sempre vão ter excessos, mas eu acho que a gente está virando muito mais verdadeiro, né? Eu acho isso, hein? Você concorda? Obrigado, Alberto. Certamente, palavras sábias. Muito obrigado, gratidão. Quero fazer uma pergunta para o Milton, e a pergunta é muito simples. Quando a gente fala em jovens, todos querem ser donos de negócios. Como você pensou fazer a tua fábrica de carrinhos de bebê? Todos eles querem salários milionários antes dos 30 anos, e se não, por que não, aos 23, 24 e 25 anos. Antes da nossa palestra, estávamos conversando sobre um evento que juntou a NFT, um sobrinho meu, está na capa da Forbes, na Inglaterra, e captando recursos para a Ucrânia. O que eu queria te dizer é o seguinte: isso é sonho, é lenda ou possibilidade? Você sabe que é interessante, né? A expectativa de que eu me formo 2 anos depois eu vou ser CEO da empresa existe, né? Então, assim, na nossa comunidade não é muito diferente, né? Então, assim, não existe filho mais inteligente do que o meu, né? Não sei como ele não é ainda diretor dessa empresa, né? E normalmente o chefe que não gosta daquele... Provavelmente o chefe é muito ruim, né? Aquele chefe não está entendendo todos os valores, quão bom é meu filho, né? Então, assim, às vezes eu tento colocar um pouco de transparência, que tem muita gente boa nas empresas, tem muita gente que quer sair para empreender, tem gente que quer virar presidente de empresa aos 25 anos, é verdade. E, assim, teve com esse movimento uma tendência de digitalização, no qual o nível de investimento que você precisa para abrir uma empresa não necessita eu ter um prédio, não necessita eu comprar máquinas, não necessita eu ter todo aquele capital, né? Então, se a gente lembrar, na década de 30, para você fazer uma siderurgia, ou você tinha muito dinheiro e muito capital de terra, máquinas, prédios, assim por exemplo, ou não dá para entrar no negócio de siderurgia. No mundo digital, se você tem uma boa cabeça, você pode, eventualmente, fazer uma empresa e ficar milionário, e com esse surgimento das startups que são fundeadas pelos fundos de investimento, muita gente falou, vou fazer minha startup, aí você abre. Quantas startups não existem que às vezes não tem um caminho de monetização rápido, tá? Então, isso funcionou muito bem até recentemente. Muitas pessoas saíram de empregos tradicionais para buscar fazer suas próprias startups, ou vou entrar na outra startup e assim por diante. E realmente as empresas perderam muitos talentos em função dessas startups. Com o aumento dos juros que está acontecendo, os dinheiros estão ficando mais caros. As empresas que fundeiam essas startups, elas estão sendo um pouco mais rigorosas em como elas vão soltar o dinheiro. E, obviamente, elas estão querendo ver quando você vai chegar na monetização e deixa eu ver que caminho você está levando. E essa mudança de juros, um pouco de recessão, faz com que essa dinâmica de vou montar meu próprio negócio diminua também. Tá? Então, isso depende do momento. O momento hoje, Henri, é um momento em que houve muitas demissões em muitas startups, demissões importantes, né? Em startups que não são nem mais startups, são unicórnios, são empresas que faturam mais de 1 bilhão por ano, mas que são novas empresas do mundo digital. E eu acho que está acendendo um pouquinho de alerta de que tem que ter lugar para todo mundo. Tá? Tem as pessoas profissionais que vão querer carreiras mais estruturadas, tem gente que vai querer continuar arriscando, tem gente que vai querer empreender. Eu acho que o mercado agora, é uma foto do momento, está mais difícil. Tá? Então,
a situação deu uma invertida nos últimos 3 meses, mais ou menos, e eu acho que isso aqui não é uma coisa que vai mudar ainda esse ano. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Milton, aí pela palestra. Eu tinha uma pergunta. Eu, na verdade, sou usuário do LinkedIn acho que desde o ano 2009, por aí. E eu vi muita evolução da rede, tá? Como antes era inicialmente para conectar profissionais. E aí hoje praticamente uma vitrine, onde as pessoas aproveitam muitas vezes para expor coisas que elas não são, tá? Porque é muito hype assim. E eu particularmente uso muito, por um lado, para, sei lá, pesquisar mercado, seja para clientes, para o robô, por exemplo. A gente vê muito o que outras empresas concorrentes estão fazendo, o que clientes potenciais fazem. Eu, pessoalmente, também posto muito, que isso me traz muitos contatos de empresas, de pessoas que eu nem conheço, que entram em contato comigo. E a minha pergunta era um pouco qual é a estratégia da empresa, para onde que ela vai, tá? Ou seja, de conectar pessoas, a conectar pessoas com recrutadores, a fazer já também, tipo, funcionar como um lugar para se expor, seja empresas, produtos, pessoas. Então, qual é o próximo movimento? Eu acho que o movimento está relacionado com a visão da empresa. Então, a visão é o que a gente almeja no futuro, que não vai acontecer exatamente agora, mas seria oferecer oportunidades econômicas para a força de trabalho mundial, né? Então, a força de trabalho mundial são todos os trabalhadores. É claro que o LinkedIn, enquanto plataforma, ela tem hoje mais aceitação dentro dos profissionais. Então, assim, a gente tem operários que usam trabalhadores agrícolas. Quando você olha quem usa no Brasil, e no mundo, né, vou falar no caso do Brasil, 58 milhões de usuários, você tem paraquedistas, você tem palhaços, você tem engenheiro, você tem médico, você tem tudo que você possa imaginar de profissão, malabarista, jogador de futebol, técnico de futebol, tudo tem dentro do LinkedIn, né? Então, eu acho que a plataforma está democratizada, em termos de futuro, vai democratizar mais ainda, nós vamos ter mais usuários, em outras faixas de idade, inclusive. Agora, a nossa proposta de valor é diferente para cada usuário. Então, o nosso objetivo é tratar cada um individualmente. Então, assim, tem o usuário que ele quer um novo emprego, ele vai usar o LinkedIn para buscar um novo emprego. Tem o empreendedor que quer buscar novos parceiros, tem a pessoa que está tranquila no que ela faz, mas ela quer desenvolver habilidades, tá? Então, a gente tem esse objetivo de conectar profissionais com outros profissionais, conectar instrutores que podem ensinar algo com alunos. Nós queremos conectar compradores com vendedores, nós temos soluções para fazer essa venda. Nós queremos conectar os usuários com conteúdo de qualidade, então nós temos equipes de jornalistas fazendo editorias e assim por diante. E com isso, o nosso objetivo como empresa é fazer esse mapeamento econômico, fazer as pessoas interagirem para as oportunidades surgirem. É muito comum que as empresas dizem, eu não tenho profissionais suficientes para preencher as vagas que eu preciso, e um monte de gente que você conhece, todo mundo conhece aqui, gente desempregada que não está conseguindo um emprego, né? Então, assim, tem um mismatch entre o que as empresas precisam e o que os profissionais têm para oferecer. Às vezes porque não têm as habilidades necessárias, às vezes porque não se encontraram, porque simplesmente a empresa não achou o profissional e o profissional não achou a empresa, né? Uma coisa que vai acontecer agora, com o fato das empresas estarem dando mais foco em trabalho híbrido, remoto, esses profissionais que às vezes não estão na cidade vão ser escolhidos, tá? Porque às vezes são muito bons, só não estão naquela região geográfica, né? Vocês vão ver uma vantagem em termos de possibilidade de trabalhar em empresas longínquas pelo modelo remoto, mas vão ver também uma competitividade maior, porque as empresas vão buscar a pessoa onde ela estiver, né? Então, tem muitos casos que a gente está vendo, clientes nossos, inclusive, empresas da Guatemala, empresas de Honduras, empresas de países da América Latina, que normalmente não são o que a gente pensa como os principais, México, Colômbia, assim, mas eles têm muita mão de obra muito especializada. Empresas europeias, americanas, vão lá buscar esses profissionais que continuam trabalhando da Guatemala, oferecendo serviços para a Europa e para os Estados Unidos. Então, eu acho que, como visão, a gente tem como essa visão de
englobar mais profissionais, mais trabalhadores e oferecer uma solução que permita com que eles interajam e possam criar e ter novas oportunidades econômicas. Só lembrando, todos, quem tiver pergunta, por favor, passe para frente a pergunta aqui, até chegar na primeira cadeira, eu vou recolher depois para fazer, que a gente não vai fazer as com o microfone, vai ser por escrito mesmo. Então, quem tiver, por favor. E eu vou aproveitar e fazer uma pergunta, então, também para vocês. Começando, então, vai ser uma pergunta mais direcionada ao Milton no começo, mas todo mundo vai ter sua experiência de carreira para poder dizer. Como que vai ser a profissão do futuro? Vai existir trabalho, vai existir emprego, emprego vai ficar limitado a chão de fábrica, nem chão de fábrica, porque tem robô, telemarketing vai sumir, vai acabar com muito emprego, tem a uberização da economia, qual que é o futuro? O que vai acontecer com isso? E como que as pessoas vão ter que ser retreinadas? O que a gente vai fazer com esse exército de gente que não tem qualificação e que precisa... Essa é uma preocupação, Rob, de todos os governos, tá? Então, assim, quem lembra, né, acho que no Brasil é proibido hoje você fazer, no posto de gasolina, pôr sua gasolina no carro. Isso não é permitido. Não é permitido, não sei se ainda é, não podia ter ônibus sem cobrador. Muitas profissões que existiam que começaram a não existir mais porque a tecnologia foi acabando com essas profissões. Zeladores, que agora não existem mais em muitos casos, porque o porteiro está numa central, e por aí vai. O que vai vir pela frente, é claro que a gente sabe que tem os robôs, não os robôs desse tipo, também os robôs físicos, né? Mas os robôs que fazem os primeiros atendimentos no serviço ao cliente, no telemarketing. Quantas vezes você entra lá e fala com... Eu sou o Flávio não é o Flávio é um robô que está direcionando metade das pessoas, para quando eventualmente chegar numa pessoa humana, já chegar mais mastigado. Então, é claro que vai ter mudanças no espectro da força de trabalho. Isso é muito óbvio. Vai ter uma digitalização, os algoritmos de inteligência artificial vão fazer muitas coisas que não são feitas hoje. Tem muito desenvolvimento, muito dinheiro sendo colocado aí. Agora, o que eu acredito que vai acontecer é que, em muitos casos, não vão acabar profissões, vão acabar algumas e vão surgir outras, tá? Então, quando, por exemplo, a gente fez a pesquisa hoje recente de cargos que estão em evidência no Brasil, tá? Que é uma pergunta que sempre fazem, desenvolvedores de software, desenvolvedores de interface, customer experience, que é a experiência do cliente com a empresa, recrutadores técnicos, são cargos que provavelmente há 10 anos atrás nem sabiam que existiria, tá? Então, a sugestão que normalmente o Rob gostaria que eu tivesse uma bola de cristal, que infelizmente eu não tenho, né? Mas a sugestão que eu dou, por exemplo, quando eu falo com o pessoal que quer progredir na carreira e quer tentar ter uma bola de cristal para adivinhar, eu acho que ele tem que desenvolver habilidades... Claro, se você vai contratar um contador, ele tem que saber contabilidade, né? Você vai contratar um desenvolvedor de software Java, ele tem que saber software Java, porque senão ele não vai ser contratado, tá? Mas saber estas habilidades do mercado que a gente está hoje não é suficiente, tá? Ele tem que ter algumas habilidades, que são as habilidades interpessoais, muito fortes. E aí eu sugiro um foco em criatividade, resolução de problemas, aprendizagem contínua, tá? Porque aquilo que aprendeu na faculdade, então assim... Eu sou engenheiro, eu fiz a Escola Politécnica, me formei em 1984. Quanto eu uso daquela engenharia que eu aprendi em 1984 no meu trabalho hoje? Muito pouco daquela engenharia. Eu uso o que eu aprendi em termos de como resolver problemas, eu uso como enfrentar situações difíceis, como aprender. Então, eu tenho um histórico que eu aprendi na minha faculdade de como aprender coisas. E é isso que me faz me manter competitivo com uma faculdade que eu terminei há quase mais de 30 anos, tá certo? Então, o que eu sugiro para as pessoas, se elas tiverem um foco, é aprendizagem contínua. Porque como ninguém tem bola de cristal, a pessoa tem que estar preparada para os desafios que vão vir. Então, por exemplo, quando veio a pandemia, e eu estava comentando antes um pouco aqui, algum diretor de empresa sabia como trabalhar num modelo remoto, no qual todos os seus funcionários estão em casa e ninguém se encontra? Ninguém sabia. Então, assim, como que as empresas, por exemplo, vocês vão lembrar, as pessoas passaram a ir menos no supermercado, menos nas lojas, as lojas fechadas. Muitas empresas tiveram que se reinventar e desenvolver sites de e-commerce, de entrega, de pedidos por aplicativos. Então, assim, ninguém sabia fazer. Aqueles que tinham a capacidade de se transformar rapidamente com pessoas e profissionais que aprendiam rápido, foram os que se deram bem.
aqueles que não tinham essa capacidade provavelmente estão fechados hoje, né? Então, o grande diferencial nesse mundo instável é a capacidade de aprender e se adaptar a situações que ninguém sabe quando vão ser. Agora foi uma situação, a gente passou por uma pandemia, mas ninguém esperava que logo após a pandemia ter a guerra da Ucrânia e uma recessão e um aumento de juros e uma mudança completa de cenário. Os planejamentos que foram feitos nos últimos um ano, para quem estava planejando os próximos 5, estão tendo que ser totalmente refeitos, né? O cenário é completamente diferente do que foi imaginado. Então, assim, é adaptabilidade, eu acho. Obrigado. Vocês querem debater? Então, por favor, deixa eu só pegar a pergunta lá. Isso é ótimo, né, Milton? Eu concordo. Eu acho que tem duas questões muito fortes, né? A primeira é aprender rápido, né? Eu acho que um profissional vai se diferenciar muito do outro, e até empresas, né? Vai ser talvez até uma das grandes vantagens desleais de uma empresa frente à outra, né? Ela esmaga a outra empresa se ela tiver líderes e colaboradores que aprendem mais rápido do que os colaboradores da outra empresa. Em segundo lugar, eu acho que tem essa questão da capacidade de se adaptar, né? O que algumas pessoas chamam de darwinismo corporativo, né? É aquela famosa história, você falou do guarda-chuva, né? Muito legal isso. Começou a chover, eu vou vender guarda-chuva na porta do metrô. Então, porque eu aproveito a oportunidade. E acho que existe talvez uma das competências que eu acho que mais incríveis, que talvez eu possa recomendar, é antecipar a visão de Zeitgeist. Zeitgeist é uma palavra em alemão que significa espírito do tempo. Então, se eu tenho um colaborador que consegue enxergar o que vai acontecer no meu ramo de atividade nos próximos 5 anos e antecipo esse Zeitgeist para a minha realidade, eu já saio na frente, né? Então, respondendo a tua pergunta, Roberto, eu acho que, antes de mais nada, não dá para a gente ter esse mesmo modelo de CLT que a gente está acostumado, né? A gente está vivendo a gig economy. Hoje começou no Brasil o 5G. Começou em Brasília, vem para São Paulo. Isso muda as nossas operações radicalmente. Você vai conseguir ver com precisão aonde o seu Uber está. A gente consegue subir rapidamente, fazer um upload, download. As empresas se adaptaram a essa realidade. Hoje você faz uma compra no Mercado Livre, chega em 2 horas na sua casa o produto. Não dá para esperar uma empresa levar 48 horas para dar o retorno para um cliente. É uma economia da atenção, é uma economia da experiência, é uma economia da agilidade. Empresas que demorarem para tomar decisões vão quebrar. Não dá para ser transatlântico agora, tem que ser lancha. Errar rápido, consertar rápido e ter líderes inspiradores acima de tudo, né? Obrigado. Pedro? Eu queria comentar um pouco sobre, estamos falando aí sobre a questão do trabalho, automação. Queria falar um pouco do robô. Esse robô que vocês têm aqui é o robô Temi, que é um robô de origem israelense, que parece um robô pequeno, de fato o tamanho ele é pequeno, mas tem muita tecnologia embarcada nele, desde sensores laser para navegação, 2 assistentes de inteligência artificial. Ele consegue se localizar sozinho em qualquer ambiente. De fato, ontem estávamos num supermercado de 5.000 metros quadrados no Morumbi, mapeando todo o ambiente. E qual é a função desse robô? Dentre outras coisas, é o assistente, é ajudar as pessoas, tá? É resolver tarefas que são, basicamente, automatizar tarefas. Tá? O que a gente consegue com isso? Por um lado, que as empresas consigam com que as pessoas que hoje fazem tarefas que são automatizadas, consigam que essas pessoas façam outras tarefas que façam que elas sejam mais humanas. Tá? Logicamente, falando da adaptabilidade, tem muitas pessoas que ainda não entendem isso, e para nós que somos sul-americanos, geralmente também por uma questão governamental, eu acho, às vezes, que, por exemplo, como bem falavam, tem ainda ônibus com cobrador, que eu, pessoalmente, me desculpem, mas eu acho um absurdo, tá? Tem, se fosse por algumas pessoas, pode ser que ainda caminharíamos com 4 patas, realmente, porque tem gente que se nega realmente aos avanços. Nós estamos com esse robô em vários clientes de primeiro nível, por exemplo, o Hospital Einstein, estamos na Fast Shop, no Shopping Guatemi, vocês podem ver ele, estamos na Espaço Laser e outras empresas, tá? O robô é ótimo, porque ele, por um lado, ajuda as empresas a apresentarem os produtos. Tá? Ele vende, ele faz a função de um vendedor. Mas, dessa forma, não estou substituindo o vendedor. Mas tem muita gente que vê ele como um concorrente, como uma ameaça. Então, a gente leva o robô para a loja para justamente assistir, para trazer uma experiência bem diferenciada para os clientes. E muitos vendedores acabam vendo ele, esse negócio vai roubar meu trabalho. E não é assim. Tá? Só que, claro, tem muita gente que ainda pensa dessa forma. Por isso, eu acho que é muito importante essa questão da capacitação permanente, de
abraçar a tecnologia, basicamente. Eu vejo muita gente que ainda se nega a usar celular, incluso. E o celular, acho que já não sei quem consegue viver sem um celular, tá? Porque é muito mais do que um telefone o celular. É para chamar o Uber, é para chamar a emergência, é para falar com sua família que mora sei lá onde, de graça pelo WhatsApp, com vídeo. Então, meu medo às vezes é quando de alguns segmentos, alguns setores, vem toda essa força tão forte para deixar longe a tecnologia, tá? Porque, sei lá, é um problema também, desde um ponto de vista também da vida das pessoas, como também do que é a empregabilidade. Porque, querendo ou não, todas as pessoas que não vão abraçar isso, em algum momento vão ter que se recolocar. Uma coisa rápida, não dá para ter voto impresso, então o negócio é para evoluir para voto no aplicativo. Votar por voto impresso é demais. Eu queria perguntar para o Milton, o ESG, o que faz com o S, que é o social do ESG, no momento desses em que falamos em capacitação e tão pouca gente está capacitada, e estamos falando em empregabilidade mundial. Posso contratar um call center na Índia, no Canadá posso pegar um engenheiro para produzir meu aplicativo e contratar um advogado em Uberaba, que é mais barato, para escrever minhas petições. Eu acho que é o que... Não sei exatamente o que te responder, Henri. Eu acho que as empresas vão continuar dando esse foco. Os clientes, hoje, eles não olham só o produto final, tá? Então, quando você vai comprar um produto, um serviço, não é só aquilo que você pega na mão. Você quer saber como aquilo é fabricado, o que está por trás daquele produto, quem é a empresa, quais são os valores da empresa, o que ela pensa, como ela cuida da sustentabilidade, como ela cuida das pessoas. Eu, em particular, por exemplo, eu não compro de muitos lugares. Independente do produto estar mais barato ou não, se eu não estou de acordo com a forma com aquela empresa ou a liderança daquela empresa se porta, aquela é uma empresa da qual eu não vou comprar. Essa é a minha postura como consumidor, e é uma postura que você está vendo cada vez mais em muitas pessoas, tá? As pessoas não estão simplesmente olhando para um item de prateleira ou um serviço, elas querem saber o que está por trás daquele produto e daquele serviço. Eu sou um deles, e eu acho que é um dever cívico, um dever social, um dever das pessoas se preocuparem com isto também, tá? Então, e cada pessoa é diferente, cada pessoa dá um peso diferente. Mas a gente vê, por exemplo, em mercados mais sofisticados, empresas que têm práticas de não sustentabilidade, praticamente seus produtos não são vendidos, tá? As pessoas, os consumidores, basicamente não compram produtos desse tipo, tá? Okay. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. Antes, só queria complementar que essa questão da capacitação, eu vi alguma coisa que está acontecendo. Canadá e Alemanha estão precisando importar engenheiros, o pessoal especializado em software, até Canadá e Alemanha. Mas eu imagino como está tendo esse deslocamento de mão de obra e a gente está atrasado nesse retreino, no retreinamento dessa nova capacitação, né? Tá. Israel está com chineses. Está com chineses. Os portos, né? Então, eu vou fazer só uma pergunta, então, agora para... Pergunta de Sarah Hakim. Há algum tipo de filtro, para o Milton especificamente, algum tipo de filtro prévio para a inserção das empresas na plataforma, seja pela avaliação dos profissionais convocados através da plataforma, seja do ponto de vista de idoneidade, cumprimento de legislação? A pergunta é porque o LinkedIn funciona como um avalista, praticamente, pela imagem que ele tem. Como um avalista, quando você recebe um convite de trabalho, uma vaga atrás do LinkedIn, é praticamente uma volta, até de lado a lado, né? Eu entendo a origem da pergunta, né? Pode ser em função de uma empresa falsa ou um perfil falso, uma vaga falsa, né? Então, o sistema, as empresas e as pessoas criam suas
seus perfis, existem vários sistemas de trust, de segurança dentro do LinkedIn, de verificação, com inteligência artificial, com humanos checando, tá? Mas o que eu sugiro nesses casos, sempre que a oferta é muito boa, desconfie, tá? Então, assim, a gente tem visto alguns casos de a empresa fala assim, você vai ser contratado, mas você precisa, recente inclusive, você precisa me mandar $1.500 em bitcoins para você comprar eu vou te mandar um computador que você precisa para fazer entrevista. Provavelmente isso é falso, né? Não preciso nem dizer que a chance disso aqui ser um golpe é muito grande, né? Então, acontece, eu acho que o LinkedIn é uma plataforma que tem um nível de segurança maior, porque os perfis são profissionais e nós não aceitamos perfis falsos, tá? Então, não existem perfis que não representem uma pessoa real, como eventualmente existem em outras redes, tá? Mas, quando vocês verificarem coisas desse tipo, acho que é um bom aprendizado, do lado do perfil sempre tem 3 pontinhos, tá? Sempre que vocês não souberem bem o que fazer, cliquem nos 3 pontinhos que vocês podem denunciar, tá? Pode denunciar um perfil falso, uma empresa falsa, um comentário agressivo, uma invasão de privacidade, um assédio. Tudo isso aqui vai contra a nossa política e cada uma das denúncias ela vai ter uma resposta, tá? Então, assim, denunciou, você vai responder. O fato de você denunciar não significa que o perfil vai ser retirado, significa que vai ser analisado, tá? Mas, porque às vezes as pessoas, alguém vê algum comentário e fala assim, não, isso aqui vai contra o que eu acho e denuncia. O fato de não ser o que você acha não significa que vai contra as políticas, tá? Então, as redes normalmente têm diversidade de opiniões. Eu vejo coisas lá que eu falo, nossa, isso aqui está completamente contrário ao que eu penso, não significa que vai contra a política do LinkedIn, tá? Numa plataforma que tem 830 milhões de usuários, é fácil entender que vai ter gente com opiniões muito diversas, tá? Mas o que quebra a política, perfil falso, discurso de ódio, perseguição, assédio sexual, assédio moral, alguém que entra no seu perfil o tempo todo para fazer comentários, todas essas coisas estão dentro da nossa política como proibidas, tá? Então, achou uma coisa dessas, denunciem, que é o mecanismo que a gente tem para excluir essas atividades. Obrigado. Então vamos fazer o encerramento, vou aproveitar que você está com o microfone, por favor, suas palavras finais. Não, de novo, obrigado, espero que tenha sido útil para vocês, para quem é empresário, para quem está procurando a carreira, para quem quer aprender alguma coisa nova. Eu deixei meu e-mail aqui, mbeck@linkedin. Se conectem a mim, tá? Então é fácil mandar um pedido de conexão. E utilizem, tá? Então, assim, para quem tem um perfil não utilize, atualize seu perfil, entre 10 minutos por dia, siga, mostre seus interesses. Nós temos uma equipe de editores aqui no Brasil muito grande, fazendo editoria de matérias para que vocês possam acordar e já saber o que é importante no dia, tá? Então, tem grupos, desde a pessoa que está interessada em telemarketing, como você mencionou, né, Rob? Tem gente que está interessada em telemarketing, tem gente que está interessada em recrutamento, tem gente que está interessada em inteligência artificial. Todas essas discussões estão acontecendo na rede, tá? Então, utilizem, tá? Não é uma ferramenta de emprego, é uma ferramenta de aprendizado, conexão e desenvolvimento profissional. Obrigado a todos que ficaram 2 horas aqui ouvindo eu e os meus colegas aqui contando histórias da nossa vida, tá? Espero que seja útil. Eu quero convidar Alberto Reutemann e Pedro Kaplan também para darem seus depoimentos finais. Após os depoimentos deles, haverá o sorteio da camiseta endossada e assinada pelo Cobra pessoalmente, conforme vocês viram o vídeo. Eu lembro também que a todos que fizerem as doações até dia 30 de julho, também será será sorteada uma camiseta assinada pelo Cafu, pessoalmente, também apareceu aqui para dar o endosso. E, finalmente, nós temos um curso da Academia Internacional de Cinema, a maior escola de cinema aqui no Brasil, maior qualificação, que também doou para os participantes aqui, que será feito o sorteio, uma bolsa integral no valor de R$5.000 para os participantes que vieram aqui nos prestigiar. Muito obrigado. Eu passo aqui para o Alberto Reutemann, em seguida o Pedro, e na sequência nós temos a nossa Sara Hakim, uma advogada que trabalha no Advocacy da Bnei Brit,
que saudamos aqui, esposa do Roberto Blatt, que fará os sorteios e seguiremos adiante. E desde já me despeço e obrigado. Obrigado, Henry. Obrigado, Milton. Obrigado, Pedro. Amigos aqui queridos. Saúde, fiquem com Deus e que a gente se encontre em breve. Obrigado também a todos pela presença. Espero que tenham entendido minha forma de falar, meu sotaque estrangeiro. Obrigado a você, Henry, pelo convite. E, bom, nos vemos proximamente. Esperança, com perspectiva boa. E essa perspectiva o Cobra vai trazer para nós aqui, nessa obra maravilhosa que está sendo construída aqui, né, Cobra? E aí, dá para brincar aqui, não? Pô, tô bastante entusiasmado com essa possibilidade, né, cara? E aí faz uma conexão total com o objetivo principal da arte, né? Que é trazer transformação para a vida das pessoas aqui. E vamos nessa, vamos morar um tempo aqui e vamos mandar para cima. Perspectiva de Guinness, não? Com certeza, com certeza. E outra, vamos trazer esperança para esse povo aqui, né? Claro, Realizações de sonhos, nós vamos dar esperança para que eles possam realizar o sonho deles, Claro. onde eles possam ter um lugar de qualidade de vida melhor. Porque o que nós precisamos dar para as nossas comunidades é oportunidade. E você, através da arte, vai trazer essa oportunidade para toda essa comunidade aqui de Maceió. Claro, com certeza. Futebol que já traz tantos sonhos, né? Tantas perspectivas, e o Cafu, um dos grandes responsáveis por tudo isso aqui no Brasil, e através da arte também, né? A molecada hoje aí, o meu trabalho sendo o primeiro ou segundo mais publicado em livros didáticos, então a gente vê que através da arte é possível sim trazer uma nova perspectiva de vida. Futebol e arte, vamos transformar? Vamos nessa. Vamos embora. Firmeza. Hoje estou recebendo aqui na minha casa Eduardo Cobra, o amigo maravilhoso que veio doar seus trabalhos e seu depoimento e ajuda a Bnei Brit no nosso projeto Inverno Sem Frio e Sem Fome e de outros projetos também que nós temos. Ele traz trabalho maravilhoso, está assinando as camisetas aqui para irem a leilão. E eu fico muito feliz de ele estar aqui entre nós. Um depoimento, Cobra. Eduardo, por favor. Bom, primeiro que muito obrigado pelo convite, é uma honra, um prazer, uma satisfação estar aqui, podendo colaborar com a Bnei Brit. Eu acredito que todos nós podemos ser um milagre na vida de outras pessoas, né? A gente pode movimentar os céus com as nossas ações, com os nossos gestos, com a solidariedade, com a caridade, com a fé em Deus, com a esperança, com a perseverança. Juntos a gente pode conquistar e fazer a diferença nesse mundo tão difícil. E por isso que eu estou aqui fazendo essa doação. São 10 camisetas dessa obra, essa obra Coexistência, que está no mural aqui em São Paulo. São essas peças exclusivas, tá bom, pessoal? Então a colaboração de vocês aí vai ser muito bem-vinda e com certeza tem alguém nesse momento orando justamente para que isso ocorra. Tá aí, pessoal? Obrigado de coração, gratidão. Obrigado. Muito obrigado. Tá aqui. Essa eu queria, hein? Mas eu não estou nem concorrendo, que era para não... Essa obra se chama Coexistência, assinada pelo Cobra. Ele participa junto conosco na ação social de grande importância que a Bnei Brit tem fazendo. Deixa eu só virar aqui. Sorteio limpo. Vocês querem ver em cima ou dá para acreditar aqui? Já? 33. Opa, olha só que maravilha. Fala o nome da ganhadora. Meu nome é Sueli. Meus Vegas Roberts. Vou usar em Miami, moro em Miami, então vou fazer o maior sucesso. Parabéns, Sueli. Eu sugiro emoldurar. Obrigada. Agora, mostra a camiseta. Ah, essa aqui eu vou fazer Essa vai ser futuramente. sorteada no final de junho. Essa é fantástica. Quero estar aqui todos. Cafu é o capitão da Copa do Catar esse ano. É o único capitão vivo que vem fazer esse
Colaborem. Vocês podem ser donos dessa camiseta. Mas essa vai esperar um pouquinho mais, né? Vamos aguardar. Cursos da Academia Internacional. Que também é fantástico esse prêmio. Caiu, saiu. Não, esse é o que eu já está. Esse já. Foi. Isso aqui, 63. 63 vai receber esse curso da Academia Nacional de Cinema. 63. Olha. Parabéns. Depois vai receber aí uma autorização, um voucher, né? Você deixou a tua ficha aqui para eles mandarem? Sim. Com a Cris. Obrigado. Então, acho que vamos encerrar. Podemos encerrar os agradecimentos, Robin. Eu queria agradecer então a todo o público presente, aos nossos palestrantes, a Sara aqui do meu lado que me ajudou, a Cris que está aguentando aqui fazendo a live, e aqui aos nossos convidados, o Milton Beck, o Alberto Reutemann, o Pedro Kaplan também, e a todos vocês, então, muito obrigado. Eu queria comunicar dia 20 e 27 de julho, junto com a curadoria do Olívio Guedes, teremos o curso de arte, o qual vocês encontram nas nossas mídias sociais para se inscrever, pelo Simpla ou por inscrição no 11 97 185 1818, que é o mesmo número do Pix, vocês podem estar se inscrevendo nele. E vale a lembrança do Pix, claro. E são cursos maravilhosos sobre a presença dos judeus desde a Semana da Arte Moderna, com tantos artistas que influenciaram a cultura desse país. Temos entre nós Tunei Rossetti, também que é artista. Esperamos toda a colaboração e ajuda para fazer isso. Contamos dia 15 de setembro, como nós dissemos no início da programação, se inicia o projeto Legado na Galeria da Hebraica por um mês. Nesse projeto nós estaremos colocando audiovisuais e filmografia e fotografias. Será seguido de palestras, será seguido de peças de teatro, de atividades culturais, por um ano até novembro do ano que vem. Esperamos fazer bastante atividades junto com instituições que venham se juntar a nós, contando a história do povo judeu, que tanto a Bnei Brit, já comemorando seus 89 anos agora, indo para o legado de 90 anos, ajudou a construir praticamente, se não todas as instituições judaicas a partir dela. Estamos presentes no Brasil desde 1933 e estamos presentes 179 anos nos Estados Unidos, em 54 países, com presença na ONU e em outros organismos tipo OEA. Então, por favor, colaborem, participem, doem, sejam voluntários, vamos juntos fazer a diferença. Muito obrigado a todos, boa noite.